Pessoal, boa noite. Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre herança, né? Vocês estão vendo aí o compartilhamento de tela, tranquilo? Sim, professor. Beleza, a gente vai falar sobre herança, polimorfismo e interface. Hoje a gente finaliza, né? A gente fala de herança, a gente está falando de um tipo de associação, né, que permite que uma classe herde todos os dados e comportamentos de uma outra classe. Na verdade, uma classe vai herdar todos os atributos e todos os métodos de uma outra classe. Exemplo, pessoa física e pessoa jurídica. A gente poderia ter uma classe chamada pessoa, né? E a gente criaria uma classe pessoa que teria ali idade, nome, o que é comum. A gente criaria duas outras classes, pessoa física e pessoa jurídica. A única diferença da pessoa física e da pessoa jurídica nesse exemplo seria que a pessoa física ela usa um CPF e que a pessoa jurídica um CNPJ. Mas idade, endereço, ano de nascimento seria basicamente o mesmo. Então a gente herdaria da classe pessoa essas informações. A gente vai mais para frente fazer esse código e a gente vai entender melhor. Um outro exemplo seria a herança que a gente tem dos nossos pais, né, Gira? Eu, particularmente, né, dizem que eu sou muito parecido com o meu pai, então eu herdo algumas características dele, como características físicas, aparência, né? Então herdo alguns atributos e alguns métodos também do meu pai. Então a lógica da herança é isso, é eu herdar de uma classe todos os atributos e todos os métodos daquela classe. E posso implementar outros métodos e inserir outros atributos. Beleza? Ok, professor. Beleza, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente ver o meu código aqui. Um momento. Vocês me informem quando estiver vendo todo o meu código. Tá aparecendo, professor. Beleza. Então, esse código aqui é da última aula que a gente fez, né? A gente criou uma classe pessoa com os métodos get e set. A gente instanciou um objeto pessoa e demos um set idade para ela, setamos a idade e mostramos. Beleza. Só para exemplificar essa questão de herança. Então, a gente tem uma classe pessoa pronta. Ela tem atributo, que é a idade, e um método, um outro atributo nome e os métodos get e set. Eu vou criar uma outra classe aqui. Vou criar pessoa física. E aqui. Então, a gente tem aqui, deixa eu tentar desenhar aqui para a gente tem uma classe chamada pessoa. Pessoa. Aí ele tem os atributos, chamado atributo idade. Com menos aqui. E um atributo chamado nome. Um atributo nome. E os métodos get e set, né? Vou colocar aqui. Então, a gente já tem essa classe, que é essa aqui. Idade, nome e os métodos get e set. Beleza, eu estou criando uma outra classe, que a gente está trabalhando com herança. Vamos herdar os atributos e os métodos da classe pessoa. Criei uma classe pessoa física, público S, pessoa física. Agora eu vou utilizar o conceito de herança, que é, eu utilizo a palavra reservada extend. Essa é a palavra reservada que eu utilizo para me herdar de uma outra classe. E eu quero herdar de quem? Classe pessoa.
Então, o que eu estou fazendo é que eu criei uma outra classe aqui, chamada, eu vou botar de pessoa física. E aí eu estou herdando a classe pessoa. Então, significa que a pessoa física, mesmo que eu não implemente aqui, ela já tem a idade, o atributo nome e os get e os set. Ela já tem. Tanto é que eu não vou deixar assim mesmo aqui, eu não vou criar nada aqui, nenhum atributo e nenhum método aqui dentro. E aqui na nossa classe pessoa não tem nem construtor, tá? Então eu vou aqui na minha classe programa, vou apagar tudo isso aqui e vou criar um objeto chamado pessoa física, PF, recebe new, pessoa física. Ó, criei um objeto pessoa física. Olha aqui, a gente não criou nenhum atributo, nenhum método, mas a gente está trabalhando com a questão de herança, que a gente utiliza aqui a palavra reservada extend. Vamos estender, né, da classe pessoa, ou seja, herdar todos os atributos e todos os métodos. Não tenho nenhum atributo e nenhum método implementado, mas ela está herdando de pessoa. Se ela está herdando, quando eu crio um objeto aqui, eu posso muito bem dar um pf.set idade. Olha, posso muito bem utilizar o set idade e mostrar aqui um pf.get idade. Você percebe que esse método set idade, ele faz parte da classe pessoa. Ele tem aqui, ó, get e o set idade. E aqui, na classe pessoa física, eu apenas utilizei o extend, ou seja, eu estou estendendo a classe pessoa, ou seja, eu estou herdando todos os atributos e métodos da classe pessoa. Beleza até aí? Sim, professor. Então, se eu herdo, eu posso fazer uso dos atributos, eu posso fazer uso dos métodos. Mas a grande diferença aqui é que eu quero exemplificar é que pessoa tem esses atributos. Digamos que toda pessoa, um exemplo, tem esses atributos idade e nome. O que a pessoa física tem de diferente? Ela tem um CPF. Então, eu poderia muito bem aqui, private, string, CPF. E colocar lá ali o get, né, para... Isso. Eu vou dar o get aqui, para CPF. E o get e o set. Beleza. Então, eu tenho uma classe pessoa, que é a minha superclasse, que a gente chama quando a gente está trabalhando com herança. E aqui a minha classe pessoa física, que estende, ou seja, herda os atributos e os métodos da classe pessoa, que é a minha subclasse. Na minha superclasse eu tenho idade e nome, que eu herdo isso aqui para minha classe pessoa física, mas eu tenho um atributo particular. Fala. Volte lá no superclasse, lá na pessoa, por gentileza, na herança lá. Eu posso colocar esse private, esses dois, lá no meu último? Por exemplo, Aqui, tem algum método que coloca esses dois? Porque eu só exemplificou que a pessoa física contém o CPF, mas se eu quero colocar a idade e o nome também, vai vir esse string ou vai vir uma outra variável? não, aqui, pô, tu não precisa colocar mais idade e nome, porque a gente já está herdando. Significa Então, que já tem, a classe pessoa física, ela já tem o atributo idade e o nome, porque está herdando da classe pessoa. Então, tu não precisa mais colocar aqui. Tanto é que aqui, ó, eu não utilizei para setar a idade, só que eu nem tenho idade aqui na classe pessoa física. Não tenho entre aspas, mas ela está herdando, né? Se ela está herdando, ela herda todos esses atributos aqui. É como se, eu vou colocar aqui, mas é só para exemplificar. É como se existisse aqui, ó, esses atributos aqui. Então, se, por exemplo, se lá não tem, se a pessoa física também tem um RG, e lá na pessoa, lá no principal não tem, aí você vai ter que colocar na herança aqui, no caso?
Não, assim, a parte que eu herdo é mais uma questão global, tipo, pessoa. O que que a pessoa tem, um exemplo? Ela tem idade, ela tem data de nascimento, exemplo. E eu quero criar classes para herdar dessa classe pessoa. Então, eu faço esse extend, né, pessoa, estou herdando. Agora, se essa classe tem atributos específicos que só cabe a ela, eu coloco aqui nessa classe pessoa física, no caso, É na aí que eu quero, subclasse, é que a aí que eu gente quero chama. chegar, professor. Aí, por Tipo aqui, exemplo, eu estou em pessoa física, ela tem um CPF. Mas existe a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não tem um CPF, ela aí tem tem um um CNPJ. CNPJ. Aí você já vai colocar esse private, string, CNPJ lá no caso. Mas aqui eu teria que criar, eu vou criar aqui uma outra classe chamada pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Beleza, não tem nenhum atributo nesse momento, mas quando eu Aí dou você um vai dar um extend. extend Extend pessoa, pessoa. eu quero herdar todos os atributos e métodos dessa classe aqui. Beleza, nesse momento eu herdei. Como se tudo isso tivesse implementado aqui. Ou seja, qual é Agora, o benefício disso? Não preciso estar copiando novamente. Tipo, se eu quisesse, se não existisse herança, eu teria que copiar todos esses atributos comuns para essa classe também e para essa classe. Isso seria a repetibilidade de código. A gente ia repetir código. E a programação orientada a objeto vem para a gente fazer o reuso, que ela diz. Então, eu estou, tipo, reutilizando tudo que eu fiz aqui na classe pessoa, já utilizo aqui, tanto os métodos quanto os atributos, que são aí esses. se for colocar coisas especiais, como o senhor colocou na pessoa física, aí Eu coloco você já aqui, ó, implementa isso, já. pessoa jurídica tem um CNPJ, então eu vou criar o atributo Private, string, CNPJ. tem que CNPJ, porque isso é específico para pessoa jurídica. Entendi, professor, entendi. Então eu tenho aqui string CNPJ, aí eu vou dar lá aquele get set, Professor, diga. então, tudo que eu herdar daqui nesse especial, eu não vou poder colocar nos outros. É isso que o senhor Não, quer não mencionar? precisa. Tu não precisa, porque ele já herdou. Entendeu? E aí eu Já só vou, como o senhor está mencionando, só coisas especiais. Por exemplo, coisas que são importantes para implementar, no caso. Por exemplo, isso na mesmo. pessoa física só colocou o CPF e para a pessoa jurídica só colocou o CNPJ. CNPJ. Coisas que não tinham na superclasse, que é a pessoa, no Isso, caso. Ah, isso. entendi, entendi. Entendeu? São coisas específicas que a gente fala, que só tem a classe pessoa. Então, eu posso muito bem agora criar um objeto aqui, pessoa física, eu posso muito bem criar agora um objeto, pessoa jurídica. Vou botar um PJ, recebe new, pessoa jurídica. E aí eu posso estar utilizando PJ ponto, aparece tudo um set CNPJ, né? Esse set CNPJ é o específico. É justamente esse aqui, o que eu criei dentro da classe pessoa jurídica. Mas os outros, sete idade, sete nome, faz parte do que ela herdou da classe pessoa. Então é que tu olha bem aqui, ó. 7 CNPJ, ele diz pessoa jurídica, né? Do 7 idade, ele diz, ó, da classe pessoa. Entendeu? Aqui Entendi. também, ó. Eu dou-lhe um 7 CPF, ele diz de que classe é, ó. Esse 7 CPF é da classe pessoa física. Claro que ele foi implementado aqui, ó. A própria classe. Mas os outros 7 vêm lá da classe pessoa. Sacou? E eu posso fazer ainda assim, né? Declarar que o objeto é pessoa. E o objeto, né? Ele é do tipo pessoa e eu faço um instanciamento de pessoa física. Entendeu? Que também poderia colocar, ele é uma pessoa, mas a instância é uma pessoa jurídica. Entendeu? Sacou? Só aí, professor, consegui. Deu para abrir um pouco a mente aqui. Pô, Porque beleza. eu estava fazendo meus códigos assim, de uma maneira um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, entendeu? Porque eu estava tendo Mas tu um amigo meu. reutilizava.
Isso, um amigo meu estava me ensinando, aí ele falou, por que tu não reutiliza os mesmos códigos? Aí o senhor está falando que lá no Superclasse não precisa reutilizar porque eu já tenho esse Extend, só que eu não sabia do Extend, Tu entendeu? tu já herdou. Só que eu não sabia, aí eu copiava, entendeu? Vou fazer aí tu não está utilizando o recurso que a linguagem oferece. Isso, eu não sabia da herança, agora eu estou sabendo, aí eu posso mudar lá, entendeu? Isso, mude, Fazer porque, tudinho, tá? tipo, você não está reutilizando, está reescrevendo novamente. Aí Senão, ficou eu muito. tinha que copiar tudo que eu faço para essa e para essa. Então, Isso que eu tava fazendo, professor. Aí ele falou, não, faz desse jeito aqui, porque eu não vou te ensinar uma coisa que tu ainda não aprendeu, que era sobre a herança, entendeu? E aí agora eu vou mudar, fazer tudo de novo lá, desse mesmo jeito que o senhor tá mencionando aí. beleza. Vamos lá. Um problema que a gente tem aqui, um exemplo. Ó. Um sistema de biblioteca para emprestar livro. Como fazer para criar dois tipos de livro? Primeiro, livro normal. O que o livro normal tem? Ele tem o título, ele tem o autor e ele tem o código, que é o ISBN. E tem uma outra categoria de livro, que é livro de áudio. Só que o livro de áudio, ele também tem o título do livro, ele tem o autor do livro, ele também tem o ISBN, só que ele tem uma questão, a diferença, ele tem a duração. Ou seja, além de tudo que o livro normal tem, ele possui duração e trecho do livro. Ele possui a duração do livro, né? Duração em minutos, um exemplo. Então, a gente faria aqui um diagrama de UML, aqui só para exemplificar. A gente tem a classe livro, que ela vai ter o título, o autor e o ISBN. Isso daí é um livro normal. Digamos que eu quero cadastrar no meu sistema livros em áudio, livros de áudio. E tem também os mesmos atributos, título, autor, ISBN, mas ele tem um atributo específico. Ele tem a duração. A duração em minutos. Um livro comum não tem. Então, eu criaria isso. Eu estenderia, ou seja, eu herdaria o livro comum, todos os atributos, e implementaria um atributo específico. É o que a gente vai fazer aqui. Eu vou fechar aqui e criar um outro projetinho. Exemplo 7. Deixa eu só apagar deletar isso aqui. Criar a minha classe livro. É um livro comum. Na minha classe livro, eu tenho como atributos, como ele diz aqui, eu tenho título, autor e ISBN. Então, como a gente já sabe lá a questão de encapsulamento, né? Private, colocar os nossos atributos escondidos, então a gente vai utilizar private. Título, desculpa, o tipo primeiro, né? Título, private, eu esqueci qual é, autor, vou botar aqui como é uma string, autor, private, int, ISBN. Criei os meus atributos, vou botar um comentário aqui, atributos, e agora os meus métodos get e set. Vou fazer aqui para ele criar os meus métodos get e set. Criou meus métodos, aqui para baixo, meus atributos, os meus métodos. Beleza, esse de um livro comum. A questão diz que eu preciso criar um livro em áudio, que ele tem também todos esses atributos e também um atributo em específico chamado duração. Então, eu vou criar o meu livro
áudio, a classe livro áudio. Vem começar esses livro áudio. E agora basta eu fazer um extend, que eu vou estender a minha classe livro. A minha classe livro se torna a minha superclasse, que a gente fala em Java, né? Minha superclasse. E a classe livro áudio, minha subclasse. Então, nesse momento, eu estou herdando a classe livro, eu estou herdando esses atributos e esses métodos. Não preciso mais implementar aqui, Só preciso implementar o que é específico, que é o atributo de duração. Um private int duração. E aí o método set para isso também. Beleza, criei minha classe livro, a minha classe livro áudio, que estende a classe livro, herda os atributos da classe livro. Beleza. Vou criar aqui a minha classe, vai ser minha classe principal, onde vai ter meu método main, eu vou dar o nome de biblioteca, essa classe, que eu vou criar o meu main. Static void main. Beleza, que eu posso instanciar um objeto livro, botar L1, recebe new, e o livro. Beleza. Tem um livro comum. Mas se eu botar L1 aqui, ponto, posso setar autor, o ISBN e o título. Vou criar um outro objeto chamado livro. Livro também, L2, recebe new, só que a instância vai ser livro áudio. Nesse momento, no L2, eu posso setar. Deixa eu ver. Apareceu aqui, deixa eu. Livro áudio. Salvar aqui. O que está dando erro? Livro áudio. L2 recebe new. Livro áudio. Beleza, vamos lá. Ponto. Set, aqui já aparece. Setar o autor. Setar a duração, que faz parte do livro áudio, da classe livro áudio. Setar o ISBN, que faz parte do livro que está herdando, né? Setar o título, que também está herdando da classe livro. Beleza, então você vê que eu consigo herdar. Outra coisa que eu quero falar que a gente não colocou aqui é o construtor. Eu vou colocar o construtor, que também é bem construtor, é bem importante a gente falar. O que é um construtor? Ele é um método que ele tem o mesmo nome da classe e serve para que quando a gente crie, instancie um objeto, já instancie ele com valores, né? Um exemplo aqui, a gente criou um objeto livro, só que ele não tem título, ele não tem autor, ele não tem o ISBN. Então, vamos lá, aqui, criar o construtor. Public livro. Vou dizer que ele já vai receber, via parâmetro, o título. Outro parâmetro, o autor. Ele já vai receber o ISBN, via parâmetro. E a gente utiliza o this, este, ele faz referência aos atributos da classe. Então, eu vou dizer que o título recebe o título. Vou dizer que this ponto autor recebe autor. Vou dizer que this ponto
ISBN recebe ISBN. Beleza, esse é o construtor da classe livro. Deixa eu salvar aqui. Salvar aqui. Deixa eu apagar aqui. Você vê que ele já dá erro aqui justamente porque a gente está chamando um construtor vazio, construtor default, né? Que não existe mais. E aqui está dando erro também. Você me pergunta por que está dando erro, professor? Porque a classe livro, a gente criou um construtor, ok? Então agora, se a gente for clicar aqui no erro, ele diz, ó, a gente tem que incluir o superconstrutor. Professor, Oi. aquelas variáveis que estão dentro do public livro, pode ser escritas fora? Dentro do public... Aqui? Isso aqui? Aqui, ó, isso. Tira isso daqui, aí vem string título, string autor, pode vir fora? Não, não, porque a Tirando, gente tem que passar, né, via parâmetro aqui no método. Isso aqui não. eu posso fazer de uma outra maneira, não ser se viste? Como? Não entendi. Por exemplo, mostrar esse de uma outra maneira. Não, esse aqui é o construtor, né? A gente está somente para quando a gente for instanciar ele, a gente já instancie com valores. Não sei se é isso que tu tá. É Tipo, verdade. digo o título do livro, Entendi. porque eu não entendi muito o que tu queria falar. É praticamente isso, porque no meu código está um pouco diferente. Paguei aqui. Mas Não no pode. final da aula eu vou lhe mostrar para o senhor me passar mais umas dúvidas. Pois é, isso aqui é o construtor. É justamente para quando eu instanciar, quando eu fazer isso aqui, criar meu objeto, eu já criei ele com dados. Só é isso. E justamente ele fica aqui dentro do public livro, né? Que ele é o construtor. Só estou dizendo que agora está dando erro aqui porque a gente estende a classe livro, né? Só que livro agora tem um construtor. Por isso que ele mostra esse erro. Se eu clicar aqui, ele diz qual é o erro. Superconstrutor. Tenho que criar isso. Se eu clicar aqui, ele já até cria para mim, ó, adicionar o construtor. O que ele vai fazer? Ele criou automaticamente aqui o construtor para mim. Ó, público livro áudio recebe título, autor, ISBN e ele chama esse super, que justamente faz referência ao construtor da superclasse, que é a classe que eu estou herdando. Entendeu? Esse super é só para isso. Ele faz referência a esse construtor aqui, ó. Tudo isso que eu estou fazendo. Entendeu? Porque senão eu precisaria reescrever isso tudo aqui, ó. Só que não tem lógica. Por que eu vou reescrever tudo novamente se isso já foi implementado na minha superclasse? Então aqui eu não preciso mais reescrever isso. Só digo o nome do construtor, os parâmetros que tem que receber, eu tenho que dizer, e também chamo super, né? Estou chamando o construtor da classe mãe que a gente fala. Professor, mas a duração, né? E a duração ficou até aqui embaixo, eu vou botar ela aqui para cima. Duração. Eu posso muito bem colocar aqui, ó. 20 duração. E aqui, embaixo do super, eu faço a minha atribuição específica da minha classe livro, né? Eu não estou conseguindo dar enter. Vou até apagar esse comentário. Eu digo this ponto duração recebe duração. Ou seja, para eu instanciar um objeto livro áudio, ele vai chamar esse construtor aqui, ele vai passar as variáveis, né, os valores que a gente quer setar, ele chama o superconstrutor, que é o construtor da classe mãe, que é o livro. Chama isso aqui, preciso reescrever, e aí faço minha atribuição específica. Ó.
que não dá erro nenhum, né? Porque eu estou instanciando um objeto L1 tipo livro, eu estou chamando o construtor da classe livro, que é esse aqui, ó. Beleza. Agora eu vou instanciar o objeto livro áudio. Livro áudio, L2 recebe new livro áudio. Aí eu tenho que passar o nome dos livros, né? Java, o autor, game, código, e aqui a duração. Vou dizer que é 300, ponto e vírgula. Quando eu instancio um objeto livro áudio, eu chamo o construtor, eu chamo esse construtor aqui, passo os valores, as variáveis, ele chama esse super, justamente fazendo referência ao construtor da classe mãe, que é a classe livro, ele faz a seta os valores, e aqui eu faço a seta o valor da duração específico aqui. Beleza? Beleza, professor. A gente precisa entender uma coisa. Classe mãe, no meu caso aqui é livro, eu herdo tudo que eu implementei aqui, tudo que eu implementei na classe mãe está intrinsecamente implementado também porque eu utilizei o extend livro, estou estendendo, né? Eu estou herdando todas as características, ou seja, todos os atributos e todos os métodos daquela classe. Entendeu? Basicamente é isso. Mas eu posso também implementar os meus atributos específicos, os meus métodos específicos também nessa classe. Beleza? Então, é esse o caso aqui. Vamos continuar. Um outro exemplo. Modelagem de um contexto escolar, onde podemos abstrair algumas personas, como aluno, professor, funcionário. Então, a ideia aqui é a gente fazer abstração. Deixa eu só... Aqui. Vamos lá. Modelagem de um contexto escolar, onde vamos abstrair algumas personas como aluno, professor e funcionário. Então, a gente tem que fazer uma abstração dos atributos que eles vão ter. Um exemplo, o aluno ele teria o nome, ele teria matrícula. O professor também ele teria o nome dele, ele também teria a matrícula do professor, matrícula dele. Ele teria também um exemplo, a disciplina dele e a especialização dele. Funcionário, ele teria também matrícula, teria o nome, ele teria em específico, ele teria qual é a função dele, um exemplo. Ou seja, dá para a gente fazer essa abstração. Como é que funcionaria isso? Deixa eu só abrir aqui. Vou fechar essas... A gente vai criar um outro projetinho aqui. Deixar branco. Antes de a gente criar, a gente vai tentar fazer essa abstração. A gente vai ter que fazer uma abstração primeiro de uma classe super, uma classe mãe. A gente poderia criar uma classe chamada pessoa. Ou seja, tudo que é comum ao aluno, tudo que é comum ao funcionário e tudo que é comum ao professor, a gente coloca nessa classe. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Sim, professor. Então tudo que vai vir nessa pessoa vai ser nome, Tudo que é comum. Tipo, vamos colocar aqui, matrícula. matrícula, nome, função, essas coisas? Função não caberia aqui porque o aluno não Vai tem, vir no né? funcionário. Aí seria uma seta específica, no caso. Tipo, matrícula, eu acho que todo funcionário tem uma matrícula, o professor tem uma matrícula, o aluno também tem. A pessoa, então, tem um nome, um exemplo. Aqui, idade também, cabe a todos também.
todo o professor tem uma idade. Idade. Matrícula, nome, idade. Vou botar aqui endereço. End. Tá bom, só esses. Só para gente. Matrícula, nome, idade e endereço. Isso é comum a todos. Tanto ao professor, quanto ao aluno, quanto ao funcionário. Todos eles têm uma matrícula, todos eles têm um nome, todos eles têm uma idade, todos eles têm um endereço. Agora a gente vai fazer específicos. Um exemplo, vou colocar aqui. Agora a gente vai fazer do aluno. Fica bem feio assim, cara, mas é o jeito. Aluno. Um aluno vai herdar aqui, ou seja, então, quando ele herda no Extend, então ele já herda a matrícula, nome, idade e o endereço. E eu coloco o específico. O específico de um aluno seria a turma. A turma dele. Uma outra coisa em específico, vocês podem me dizer aí, aluno. Francinaldo. Turma, mas também uma coisa que seja específica para aluno poderia ser o coeficiente dele, né? Vou botar o coeficiente dele. Então, seriam dados específicos. Então, quando eu faço eu herdo de pessoa, então significa que um aluno ele também tem aqui matrícula, nome, idade, endereço, turma e o coeficiente. Então, aí eu teria que abstrair um outro tipo, uma outra pessoa, que a gente chama de persona, né? O professor, o prof. Então, o prof também vai ter todas essas, vou herdar então aqui, todos esses atributos e os específicos. O professor teria qual é a especialização dele, um exemplo, né? Qual é a especialização dele? E uma outra coisa que o professor tem poderia ser carga horária. E uma outra coisa também é salário. O aluno não tem salário, o professor tem salário. Então, ele tem carga horária e salário. Então, a classe professor ela vai ter matrícula, nome, idade, endereço, especialização, carga horária e salário. Um exemplo, tá? E a gente tem que abstrair agora funcionário. Vou botar o funcionário. Então, ele vai herdar aqui também a classe pessoa. Professor, Diga. então quando for fazer lá o teste, vai ser cada uma variável vai ser por exemplo, aluno A recebe tal. Aí professor P recebe 1000 professor. Assim, aí depois vai fazendo os testes, no caso? Os objetos, Tu vai vendo pelos objetos. Se for o aluno, aí tu vai setando os valores dos alunos, né? Setando o nome, a turma dele, um exemplo, o coeficiente. Quando for um objeto professor, vai setando matrícula, nome, idade, endereço e os específicos, né? E assim sucessivamente. Beleza? Beleza, professor, beleza. Vamos lá, abstrair o funcionário. Então, o que o funcionário tem de específico? O funcionário ele tem a função. Ele tem a função dele. A função ficou bem feio. Ele tem, deixa só função mesmo. Ele tem salário também. Vou botar o salário. O salário. Então, ele botar só esses dois em específico. Então, beleza, vamos para a parte de criar. Agora, eu vou criar aqui um outro projeto, a gente fazer essas questões aqui. Vou botar exemplo 8.
Vou criar aqui minha classe pessoa, que vai ser a minha superclasse, que a gente chama. Pessoa. Minha classe pessoa vai ter o quê? Vai ter ali, como está ali ao lado. Vou botar tudo private, né? Private, string não, int, vai ser o número. Matrícula. Private, string, nome. End também de endereço, também vai ser uma string. E o private, int, idade. Poderia até colocar aqui do lado de matrícula, tá? Aqui, matrícula inteiro, idade. Aqui os atributos da classe pessoa. E aí a gente vai fazer os get e os set. Para todos, beleza. Esse aqui vai ser a nossa superclasse, que é essa classe aqui, pessoa. Criamos atributos e os métodos. Vamos criar o construtor? Vamos. O construtor, a gente pode criar por aqui também o construtor, mas vamos por aqui, ó. Gerar o construtor. Diz qual vai ser setado e ele cria para a gente. Já criou aqui, ó. Ok? Mais uma vez. Interessante, nem sabia, professor. Já sabia, né, cara? Criar o construtor vai por aqui. E eu fazendo manualmente. E ele faz basicamente aí. Ele já até coloca o super aqui, né? Já deixa aí. Deixa aqui. Criou o construtor. Beleza. Criado nosso construtor e os nossos métodos get e set para a classe pessoa, que é esse carinha aqui. Vou criar outra classe, que é a classe aluno. Aluno também é uma pessoa, então eu vou estender extend pessoa. Ou seja, nesse momento eu estendi todos os atributos e métodos da classe pessoa, o aluno também vai ter. Você vê que dá um errinho aqui, por quê? Por causa do construtor. Como é que eu resolvo? Simplesmente clico aqui e adiciono o construtor. Então, ele já cria para a gente o construtor, chamando o super, justamente o construtor da classe mãe. Está chamando esse construtor aqui. Mas a gente ainda não criou aqui os atributos. Deixa eu deletar ainda aqui o construtor, depois a gente adiciona. Os atributos específicos do aluno é que a gente definiu aqui. Turma, então vou botar private, vou string, turma. Vou botar como string. E o coeficiente dele. Private, double. Tá só coef. Fica igualzinho. O coeficiente dele aqui. E aí eu utilizo os métodos, né? Opa, fiz besteira. Os métodos get e set. E os métodos get e set. E aí ele fica dando errozinho aqui justamente para me criar o construtor. Vou aqui, adiciono o meu construtor. Adiciono no lugar errado aqui. Adiciono o construtor, mas deixa eu apagar e botar aqui para cima. Adiciono o meu construtor, só que ele chama somente o super, que é justamente o daqui pessoa, né? Mas assim, se eu quero instanciar o meu aluno, eu tenho que colocar a turma e o coeficiente dele. Só é eu agregar aqui, ó, tá? Eu vou colocar, não sei se está dando para ver, vírgula, string, turma, vírgula, int, coeficiente. Coloquei aqui. Double. É verdade, valeu. O coeficiente. E aqui eu faço a minha atribuição específica. This ponto turma recebe turma. This ponto coeficiente recebe coeficiente. Pô, beleza. Oi. O vis, ele caracteriza, né, a variável, o objeto, no caso?
This, O this, ele caracteriza o esse this ele objeto? faz a referência ao atributo da classe aqui, dessa classe. Porque assim, olha só qual é a diferença. É que eu estou mandando Porque aqui. se eu só colocar o mesmo, eu creio que ele não vai. Pode até passar, mas quando você for fazer o teste, não vai reconhecer, no caso? Não, é justamente aqui, ó. Eu estou mandando a mesma variável aqui, turma, para dar essa diferença. Eu estou dizendo que esse this turma, estou falando desse atributo aqui, ó. E esse turma aqui é o que eu estou passando via parâmetro. Mas o exemplo, o que significa o this é referenciar, ou seja, ele faz uma referência aos atributos da classe. Então, os atributos que eu criei aqui em cima. This. Entendeu? Entendi, professor. Entendi. Significa este, né? Este ponto turma. Então, tá falando dessa turma aqui. Beleza, salvar aqui, tranquilo. Fiz aqui a classe aluno. Ela está herdando da classe pessoa todos os atributos. E isso que eu quero que fique claro. Ela está herdando matrícula, nome, idade e endereço. Ela tem os específicos turma e coeficiente. Só isso. E aí vou criar o outro também. Vou criar aqui a outra classe, que é professor. Professor, dou um extend, estendo da classe pessoa. E aqui crio os meus específicos. Vou botar um private. ESP de especialização. Private, botar int CG, que é carga horária. Carga horária. Private, tamanho está ali fora, minha filha. Private, double, SL de salário. Criei os atributos específicos de um professor e vou lá no meu get set, né? Meus get set. Beleza, criei aqui. Ele continua dando um erro porque ele está querendo o construtor. Construtor da classe. Então, eu clico aqui, adicionar o construtor. Eu gosto de botar sempre os atributos aqui em cima. Você vê que não dá erro, mas eu gosto de colocar aqui. O construtor aqui embaixo. Então, ele chama o construtor da superclasse, chama o construtor da classe pessoa, mas eu tenho que fazer os específicos, vírgula, string esp, vírgula, string esp, né? Especialização. Eu vou também colocar int carga HH, carga horária, e o double SL. Beleza, é o que eu vou passar por parâmetro. Aqui os específicos. This.esp recebe esp. This.carga horária recebe carga horária. E this.sl recebe SL, que é o salário. Beleza, fiz o meu construtor. Chama o construtor da superclasse e os específicos. Isso aqui está claro, né? Tá sim, professor. Beleza. E aí a gente tem que criar o do funcionário. Vou criar também aqui. O funcionário só tem função dele e o salário também. Então, vou aqui criar uma outra classe, né? Chamada funcionário. E aí, estender, porque ele vai herdar da classe pessoa. E aí, os específicos. Que é o private string função. E o private
double salário. Beleza? Crio os get e os set. Beleza? E aí o meu construtor. Como ele está pedindo aqui, eu já clico aqui, adicionar construtor. Ele cria o meu construtor aqui. Deixa eu botar aqui os atributos aqui para cima. O construtor. Mais uma vez, ele chama sempre o construtor da classe mãe, que é esse construtor aqui, ó. Só que como eu tenho atributos específicos, então eu posso adicionar aqui. Então, coloco vírgula string função e double salário, SL. Aqui eu coloco os específicos. This.função recebe função. E aqui um this.sl recebe SL. Beleza? Criei aqui todas as minhas classes. A minha classe pessoa é a superclasse. É esse carinha aqui, a minha classe pessoa, né, que a gente diz. Ela é a superclasse. Então, ela é esse carinha aqui, a minha superclasse. A minha classe aluno, professor, funcionários são denominadas de subclasse, né? São essas aqui, são as filhas que a gente diz, né? Ou seja, elas herdam os atributos da superclasse. Ok? Sim, professor. Beleza, agora só vou criar uma classe que vai ser a classe que vai conter o nosso método main para a gente instanciar. Vou botar programa mesmo. Vou adicionar aqui para ele tocar, que vai ter um método main, né, para ele criar logo para a gente. Tá aqui, criou o nosso método main. E aí eu vou instanciar agora os nossos objetos. Eu vou instanciar um aluno. Aluno, botar aluno 1 recebe new aluno. E aí, ó, quando eu coloco já um instanciamento, ele já pede para mim inserindo. Eu vou colocar matrícula, idade, nome do aluno, endereço, rua X, turma, botar turma A, e o coeficiente dele, eu vou botar 8.8, ponto e vírgula. Então, nessa linha, eu crio um aluno. Beleza, criei um aluno. Vou criar agora um professor. Professor, botar prof, recebe new. Professor. Sempre a gente utiliza o Ctrl Alt. Quando você for digitando, eu já coloco o P e dou um Ctrl Alt, entendeu? E Ctrl Alt, que aí ele já vai nos ajudando aí a IDE do Eclipse. Então, é esse construtor aqui mesmo. Clico aqui, ele já diz a matrícula, a idade, botar 60, o nome, botar Pedro, botar o endereço, rua Y, especialização, vou botar que ele é especialista em matemática. A carga horária dele, eu vou dizer que é 40 horas. O salário dele é 5.000. E vírgula. E um professor. Beleza, vou criar agora um funcionário. Um que recebe new. Funcionário. Aí também o construtor específico, né? A idade dele, vou botar que ele tem 34, o nome, vou botar Jonas, endereço, vai ser na rua Z, a função dele é secretário, e o salário dele vou botar aqui 3.000. Tem 3 objetos, aluno, professor e funcionário, todos
herdando da classe pessoa. Então, aí eu posso estar utilizando, eu vou até utilizar o func, que é o objeto func ponto, set endereço, set idade. Você vê que o set endereço é lá da classe pessoa, o set idade é da classe pessoa. O único que é da classe funcionário é o set função e o set double, que é o set SL, né, que é setar o salário. Beleza? Sobre herança. Beleza, agora vai dar para eu mudar lá nos códigos lá que eu estava fazendo. Beleza. Aí esse aqui, problema para o Mi Bem que possui uma conta comum e uma conta especial. Sendo que o conta especial possui todas as prioridades e operações da conta comum, mas como algumas especificidades, como limite de crédito e uma operação de realizar uma empréstimo. Então, ele está dizendo aqui, basicamente, eu deixo para vocês aí, que amanhã a gente vai ter uma aula de tirar algumas dúvidas, aí a gente pode fazer esse aqui. Esse aqui ele está dizendo que você vai ter uma conta, e dessa conta vai ter a conta comum, uma conta... Se eu não estou muito enganado, eu fiz essa questão lá tem uma bem semelhante a elas. Pois é, vai ter uma conta comum e uma conta especial. Basicamente, como a gente já fez aí. Benefícios e custos da herança. Então, alguns benefícios. Reuso, compartilhamento de código, a gente está reutilizando, não precisa estar reescrevendo. O comportamento herdado não precisa ser reescrito, ou seja, os métodos que a gente herda de um não precisa escrever no outro, né? E deixa eu só criar um outro projetinho aqui, só para a gente ter uma noção. A gente está falando dos métodos get e set, mas qualquer outro método que a gente crie, a gente não precisa reescrever, tá? Vou criar um outro aqui para fazer uns códigos aqui. Exemplo 8, 9, né? Vou criar aqui uma classe, exemplo. Professor? Oi. O meu amigo estava me ensinando, né? Só que, como o senhor vai jogar agora nesse ponto principal que o senhor está falando, que o senhor vai reutilizar outros métodos, mas que sejam de forma que esteja correto o código, o senhor usa principalmente o println, né? Para dar o retorno, essas coisas no código. Println? Não, aquilo lá é para imprimir coisas na tela. Pois é, aí ele estava me ensinando em printf, porque é mais fácil, sei lá, tipo assim, eu não entendi direito, entendeu? Mas ele estava me ensinando mais em printf, para imprimir, entendeu? Aí eu queria lhe perguntar se tem algum problema, ou se o código tá errado, essas coisas, entendeu? Não, pô. Printf é mais usado em C, né? Vou já te mostrar aqui. Tá, Deixa eu só botar um principal. Aqui vai ser onde vai ter o nosso main. Cara, tudo vai ter que utilizar system, né? System.out.printf. Exemplo aqui, eu vou deixar imprimir qualquer coisa aqui. Outro printf. Ponto e vírgula. Vou executar aqui. Ele imprime tudo na mesma linha. Porque o println, ele já dá um new line. Esse ln é de nova linha, entendeu? Então, acho que não tem diferença nenhuma de ser um mais fácil ou não, entendeu? Depende da necessidade. Tipo, se for um println, ele já vem com new line, que é mudar quebra de linha, né? Ele já vem um embaixo do outro. Porque pode ser que na defesa eu só possa me perguntar qual é a diferença, entendeu? Printf, ele só pula se eu botar um /n. Isso. Esse que eu tava em dúvida, entendeu? Porque ele tava, tipo assim, colocando essas control barras que eu não tava entendendo direito. Aí que ele foi tipo assim, dar
Porque assim, Sim, a linguagem Java, ela pega características da linguagem C, entendeu? Se já tem um recurso dela, um system.out.println que já pula uma linha, por que eu ainda vou utilizar o printf, que é herança ali do Java, sendo que eu vou ter que só colocar um /n aqui toda vez, entendeu? Depende da necessidade. Um exemplo, tipo, eu quero colocar aqui, tipo aqui, nome, 2 pontos. Aqui eu quero imprimir o nome ao lado, eu utilizo o printf, porque ele imprimiria ao lado. Nome, entendeu? Agora não, eu quero que pule uma linha. Eu uso o ln, né? Sempre a gente utiliza o ln. E aí ele já vai... Ah, na verdade ele não pula porque ele pula posteriormente, né? Aqui teria que ser o ln. E aqui o ln. Mas não tem bronca nenhuma não, cara, isso daí. Só que esse de printf é mais ali, vem advindo da linguagem C, né? Eu fiquei assim meio com medo, entendeu? Porque vai que se eu posso me perguntar e aí eu souber ele responder da forma adequada, entendeu? Aí eu falei para ele, ó, mas vai ter algum problema? Ele falou, não vai ter porque ele disse que não vai especificar muito do código. Então, já que o senhor está me falando que não vai ter algum problema, eu fico Eu mais sempre tranquilo. pergunto quando não tem, quando é uma coisa que eu não passei e tem no código, eu pergunto. Sim, ó, por exemplo, o senhor passou herança, entendeu? E aí ele já estava me explicando coisa que eu não tinha visto ainda. E aí você poderia me explicar essas coisas. Tipo aqui, ó. Lá na defesa de código teve uma situação assim, ó. Porcentagem B. Funciona, funciona. Aqui, ó. Mas aí foi Só coisa que que o isso senhor não passou. é advindo do C, entendeu? Isso é muito lá no C. O que eu quero te dizer? Poxa, eu estou na linguagem Java. Por que eu vou utilizar isso, sendo que eu já posso muito bem utilizar a concatenação, que é a linguagem, ela me permite isso, e eu somente concatenar o valor. No C eu não posso fazer isso de concatenação, entendeu? Então, por que eu vou utilizar? Não sei se for para me fazer, tipo, quando é um double. Se eu for fazer uma tratativa, tipo, se for um número double, ele vai mostrar assim, ó. E mostra um número extenso, né? Às vezes, quando você bota aqui um número 2, um número quebrado aqui. E, eu quero mostrar só um após o ponto. Aí eu poderia utilizar o porcentagem F. É o que utiliza, né? Só que não precisa do mais. E aqui eu ainda poderia tratar 2.0 após a vírgula. Só que isso é muito para a linguagem C, ó. Ele não mostra as casas decimais aqui. Quero que mostre só uma casa. Eu quero 2 antes do ponto e 1 após o ponto. Ele mostra aqui, ó. Só um, entendeu? Entendi, professor. Agora o senhor me deixou Isso mais é, tranquilo. isso é só... Mas se usar, tipo, eu pergunto, entendeu? Não, por isso que Porque assim, se eu não passei, né, claro que a linguagem é bem ampla, cara. A gente não vai ver tudo aqui, né? Nem é para ver nesse momento. Isso aí você vai ver mais lá em PO. A gente está falando de programação orientada a objeto, mas nem necessariamente eu acho que era para a gente mergulhar nisso. Mas a ementa pede. Então, vamos lá. Mas olha só, a gente não vai ver tudo, tem muita coisa. Só que assim, se você está utilizando, então você tem que me explicar, entendeu? Eu sempre indago, por que você utilizou isso? Se você não souber explicar, porque foi você que não fez. Entendeu? entendi, professor. Pode Você tem que deixar. saber. E é legal essas indagações tuas, porque por que você está usando isso? Eu sempre vou perguntar. Por isso que eu lhe perguntei, professor. Então, eu já fico mais tranquilo, porque na minha defesa eu vou saber explicar, entendeu? De acordo com o que o meu colega me ensinou. E aí, os códigos que eu fiz, já dá para eu já fico mais tranquilo e já dá para eu defender. Então, valeu, professor. Tranquilo. Obrigado. Vamos lá. Conta, criei uma conta aqui. Vou criar aqui que ela tem bem básico mesmo. Vai ser só um private. Ela vai ter agência, número, senha. Exemplo aqui. Senha não é inteiro, né? Senha poderia ser. Faltou uma coisa. Private String. int. Int vai ser. A senha que vai ser uma string. Não, senha não é string, não. Senha é numérica, né?
Tô viajando na maionese. Senha numérica no banco, um exemplo. E eu vou botar um dobro para ser o saldo da nossa conta. E aí vou criar lá os get e set, só para a gente testar umas coisas aqui. Os get e set. Vou criar o construtor aqui, public conta, que vai receber int agência, int número, int senha. E aqui os dis. Ponto agência recebe agência. Ponto número recebe o número. Professor, Oi. o saldo não entra no... Pois é, eu acabei conta, esquecendo. Mas vamos colocar aqui, né? Double saldo. E aí o dis.saldo recebe o saldo. Beleza, o nosso construtor. Tranquilo, o nosso construtor aqui, uma conta. E agora a gente vai criar uma outra classe e a gente vai estendê-la. Ah, uma outra coisa aqui, cria os get e set. Mas eu vou criar um método de saque, de depósito. Public void depósito. Ele vai depositar uma quantia, que é um dobro, né, um valor. E o que acontece no depósito é só que dis.saldo recebe o próprio saldo mais o valor. Isso é um depósito, né? Eu vou implementar o saque. Sacar. Também tenho que informar um valor que vai ser sacado. Dobro o valor. E aí a gente faz aquela questão, né? Se faz uma verificação, se o valor for maior que dis.saldo, só um momentinho aqui, cadê? Só de desligar aqui o microfone só para me falar um negócio. Vamos lá. Se valor for maior que o saldo, então você não pode sacar, né? Batendo aí. Se não, bis.saldo recebe bis.saldo menos o valor, que aí se caracteriza um saque. Um saque, né? Beleza. Temos os nossos get set, a nossa função de depósito e nossa função de saque. Beleza. Vou aqui na minha principal, vou criar uma conta. Essa conta comum, CC recebe new conta, já vou dizer que é minha agência, o número da minha conta, a minha senha e o meu saldo. R$100. Já criei uma conta que já tem tudo isso. Agência, beleza. CC ponto. Depósito, vou depositar R$100. E aí posso dar um system.out.println, dar um cc.getSaldo, só para a gente ver quanto é que está o saldo. Se eu executar aqui, ele vai mostrar 200, porque eu inicializei o meu objeto cc. No construtor, eu já passei que ele tinha um saldo 100, depois eu depositei mais 100, por isso que ele tem 200. Beleza? Então, digamos aí que eu quero utilizar o objeto cc, eu quero sacar. Quero sacar 200. Quero sacar R$200. Beleza, se eu colocar esse system.out.println aqui para cá, ele vai dizer no final que eu tenho 0 de saldo. Concordam? Sim, professor. Beleza. Agora eu vou criar, digamos, isso aqui é uma conta comum. Eu vou criar uma classe chamada conta especial. O que essa conta especial vai fazer? Quando eu sacar, ela vai realizar o saque, mas ela vai me cobrar uma taxa desse saque. Entendeu? Digamos que ela vai realizar o saque,
mas ela vai, além do saque, ela vai me cobrar uma porcentagem, digamos assim. A porcentagem do valor. Digamos aí 1%. 1% ela vai cobrar. 1% não, ela vai me cobrar, ficar bem lógico, ela vai me cobrar R$1 por saque, ok? Mas aí o senhor vai especificar na classe principal, é conta especial isso ou vai ser Eu vou ter que criar uma classe. Não, porque a conta normal ela saca desse jeito. Exemplo. Vou criar agora uma classe conta especial. Conta especial. A conta especial, o que ela vai ter que fazer? Ela vai herdar tudo da conta, né? Porque ela tem que herdar tudo. Saque, a maneira de depositar e tudo. Então, um extend conta. Estão entendendo, né? Estou herdando tudo da conta. É que ele pede isso aqui é por causa do construtor. Vou até colocar aqui o construtor. Beleza, só chamei o construtor aqui, normal. Ela chama o construtor da superclasse. Então, ela vai funcionar basicamente normal. A única questão da conta especial é que aqui, o saque, além do descontar o valor que eu quero sacar, ela tem que me descontar R$1, ok? Então, eu posso muito bem reescrever. E isso a gente está entrando em polimorfismo, a gente vai já falar. Eu vou colocar o slide para vocês. Então, eu posso reescrever essa função aqui, void sacar. Eu posso botar public, void sacar. Ela recebe um double, né? Double valor. E aqui eu repito o mesmo código, basicamente. Essa mesma lógica aqui. Só que aqui a gente acessa o get saldo, tá? E aqui vai ser o set saldo. Vai receber o quê? Tem this.get saldo menos. Só um momentinho aqui, cara. Vou chamar alguém aqui. Vamos lá. Get saldo. Não sei se vocês vão me entender isso aqui. Eu estou chamando get saldo. Né? Por quê? Por quê, professor? Porque eu não posso acessar os atributos da classe conta. Eu estou herdando os atributos dela, mas eu não posso acessar diretamente. Por isso que eu estou utilizando get saldo. E aqui eu estou verificando set saldo, que eu quero setar o saldo dessa conta. Que eu vou passar get saldo, né, que é o valor do saldo menos o valor que eu quero sacar. Né? Ainda vou fazer assim, mais R$1. Mais R$1. Beleza? Então, se eu criar aqui, eu vou apagar isso aqui, vou criar uma conta, só que agora não é uma conta normal, vou criar uma conta especial. CF, botar CE aqui, especial, recebe new, conta especial. Agência, número da conta, a senha e o saldo, R$100. Beleza, agora só, eu vou utilizar esse objeto, só mostrar o saldo aqui, system.out.println. Eu quero mostrar o ce.getSaldo. Se eu executar aqui, ele vai me mostrar o saldo, que é R$100. Agora eu quero utilizar esse objeto ce.sacar. Eu quero sacar
R$100. Nessa nossa conta tem R$100, correto? E aqui eu quero sacar R$100. Aqui eu quero mostrar o saldo novamente dessa conta. E olha só quanto vai aparecer. O saldo está negativo, menos R$1. Por quê? Porque quando eu chamei a função sacar, ele foi aqui o especial. O sacar especial. Onde ele verifica o valor. Se o valor for maior que o saldo, ele está get saldo, retornando o saldo. Ou seja, maior que o saldo, não, 100 não é maior que 100, então ele não entra aqui, ele vem, ele seta o saldo, ou seja, onde ele pega o valor do saldo menos o valor mais 1. Subtrai, então estava 100 menos 101, fica menos 1. Ele seta. Beleza? Beleza, professor. Então isso aqui é um pouco de polimorfismo, né? Deixa eu até colocar aqui o nosso slide. A gente já vai continuar falando. Então, só dando os benefícios de herança. Reúso e compartilhamento de código, a gente não precisa reescrever, o compartilhamento herdado não precisa ser reescrito. Ou seja, todos os atributos ali a gente não precisa reescrever, né? Consistência, interface, duas classes que herdam de uma mesma classe terão um comportamento similar. Velocidade de execução, complexidade programa, então necessidade de olhar a hierarquia para encontrar um determinado método. Então a gente tem que fazer aquele desenhozinho. Polimorfismo, que é o que basicamente a gente faz. O que é? Definição aqui. Polimorfismo é como um princípio a partir do qual as classes derivadas de uma única classe base são capazes de invocar os métodos que, embora apresentem a mesma assinatura, comportam-se de maneira diferentes para cada uma das classes derivadas. Uma vez um professor me disse que um exemplo de polimorfismo é esse. Digamos que você manda uma mensagem para vários amigos seus. Flamenguistas e vascaínos são seus amigos. Digamos que você manda uma mensagem que o Flamengo ganhou. O Flamengo deu uma goleada no Vasco, um exemplo. Os flamenguistas, eles responderão de uma forma, eles ganharam, e os vascaínos responderão de uma outra forma. A lógica é que uma mesma mensagem foi enviada, só que as respostas foram diferentes. Os objetos responderam de forma diferente. Então, como ele diz, um princípio a partir do qual as classes derivadas de uma única classe base, está falando de herança, tá? As classes são derivados, são subclasses de uma classe mãe, de uma superclasse, são capazes de invocar o método que, embora apresente a mesma assinatura, comportam-se de maneira diferente para cada uma dessas cada uma dessas classes derivadas. Um exemplo, eu tenho aqui uma classe conta, ela tem aqui um método sacar. Ele tem essa mesma assinatura aqui, public void sacar dobro valor. Só que ele faz o quê? Ele realiza um saque sem cobrar taxa nenhuma. Existe uma classe conta especial que ela tem a mesma assinatura aqui, só que ela realiza um saque e ela saca com um valor a mais aqui, ela cobra uma tarifa. Então é basicamente isso a questão do polimorfismo. Vou até criar aqui, uma conta comum. CC recebe 1000. Opa. A agência, o número da conta, a senha e o saldo. Então, eu tenho dois objetos distintos, um é conta especial, o outro é CC. Se eu colocar essa conta comum e chamar a função sacar, digitar 100, vou botar aqui o mesmo valor. Só que aqui é o CC, né? Vou executar. Nesse primeiro saque aqui da conta especial, ele descontou R$101. Ele sacou 100 e ainda descontou mais R$1. Essa outra conta comum, ele só retira R$100 do saque. Ou seja, eu chamo o mesmo método, a mesma assinatura,
mas as respostas são diferentes. Ficou claro? Mais ou menos, professor. Mais ou menos, né? Vamos lá, tentar... Aqui, exemplo de polimorfismo aqui, diagrama. A gente vai já tentar fazer uma forma melhor. Aqui, um exemplo basicamente que a gente fez. Conta corrente, uma conta comum aqui, onde tem saque. E aqui conta corrente, conta com saque. Uma conta poupança, quando eu vou sacar, ela é sem taxa. Essa aqui é com taxa, essa aqui é sem taxa. Basicamente o que a gente fez ali. Aqui tentar praticar um pouco polimorfismo. Classe pessoa e seus métodos. Realizar pagamento são... Não, deixa eu ficar mais fácil aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um outro objeto aqui para ficar bem mais simples mesmo. Exemplo 10. A gente tentar entender essa questão de polimorfismo. Exemplo 10. Vou criar uma classe aqui chamada animal. E aqui nos atributos eu vou colocar private, string, som, que ele emite, o som do animal. Deixar só essa mesmo. E aqui eu vou criar o método getSet. GetSet, somente o som. Essa é a classe animal. Vou criar aqui uma classe principal que vai conter o nosso main. Principal. Vai ter o nosso main. Beleza. Tem uma classe animal que ela tem um som. E agora a gente vai criar Não, vou tirar aqui esses métodos aqui, som. E aqui ele vai emitir um som. Public, uma função. Public void emitir. Se isso... Vou botar só um som aqui. Vou tirar esse aqui, tá? Deixar só um método mesmo para a gente tentar entender. A gente tem um método emitir. O animal emitir som, vou colocar o nome do método. Emitir som. Ele vai dar um system.out.println som. Ok. Eu vou criar agora uma outra classe. Só que essa classe eu vou chamar de cachorro. Só que essa classe vai extend a classe animal. Ou seja, ela vai estender essa classe aqui, ó. Ela vai estender esse método aqui. Só que aí eu vou reescrever esse método, porque o meu cachorro ele não faz assim som, ele late. Eu tenho que reescrever esse método, dizer aqui que ele faz, ele late, né? Ele late. Ele emite esse som. Eu vou criar uma outra classe chamada gato. Gato. Essa classe gato, ela vai estender a classe animal. Eu não estou colocando os atributos, mas poderia muito bem a gente colocar aqui na classe animal vários atributos de um animal comum, né? Mas eu só quero exemplificar o método do polimorfismo, do emitir som. Só que o gato, ele faz miau, né? E eu vou criar uma outra classe chamada... Me deu um nome de um animal aí. O boi, né? Boi. Aí ele vai estender animal. Aqui eu vou reescrever métodos emitir som, é que ele
Muge, né? Sei lá. Temos a classe boi, gato, cachorro. Temos a classe animal, que tem esse método implementado aqui, que ele só emite um som. Se eu criar aqui, ó, um objeto do tipo cachorro, um objeto do tipo cachorro recebe new cachorro. E um objeto do tipo cachorro. Vou criar agora um objeto do tipo gato. Gato. E vou criar um objeto do tipo boi. Boi. Tem 3 objetos. Todos esses objetos são criados a partir de uma classe que herda de animal, que tem esse método que poderia ter atributos aqui, tá? Atributos comuns, eu não vou exemplificar. Aqui no minha principal, eu vou chamar cada objeto cachorro.emitir som. Vou chamar o mesmo método para todos eles. Gato é uma função emitir som e o boi eu chamo a função emitir som. Ou seja, o polimorfismo diz que subclasses que herdam de uma mesma classe, ao chamar aquele mesmo método, ou seja, esse mesmo método, que existe a mesma assinatura, eles respondem de forma diferente. Se eu executar aqui, cada um vai emitir de forma diferente. Ó, eu chamo o cachorro, ele emite esse som. Quando eu chamo o gato, ele faz aqui o miau, e quando eu chamo o boi, ele faz o mugido dele. Ou seja, eu chamo o mesmo método. Ou seja, todos os métodos têm a mesma assinatura. Claro que modifica coisas aqui dentro, são implementadas diferentes. Essa é a questão do polimorfismo. Ou seja, objetos que herdam de uma mesma classe, eles respondem de forma diferente. Só que para isso a gente precisa fazer a reescrita do código. Essa é uma questão. Eu preciso reescrever os códigos. Porque se eu tirar aqui a reescrita desses códigos, eu vou tirar agora. Se eu tirar aqui esse código aqui, se eu chamar todos os animais, eles vão responder com esse texto aqui, som na tela. Para compreender? Sim, professor. Beleza, então, mesmo método, chamando o mesmo método, ele responde de formas diferentes. Vamos lá. Aqui, basicamente, foi o que a gente fez. Aqui ele dá uma prática aqui, né? Classe pessoa e o seu método de realizar pagamento. Atributos são abstratos, ele coloca aqui, né? Atributo contato e da string correspondente ao array. Atributo imposto correspondente a uma porcentagem que será distribuída. Não, a gente não vai fazer isso, não. Vamos falar aqui de interface. Para a gente chegar, eu falei herança, polimorfismo, interface, agora é o último. Interface é bem interessante, por quê? Só botar aqui a definição dela. Interface é um tipo que define um conjunto de operações que uma classe deve implementar. Quando a gente fala de interface, quando a gente está falando de programação orientada a objetos, as pessoas acham que vai ser algo visível, interface mesmo, a gente vai falar da parte de front-end que a gente fala no desenvolvimento, mas não. É um tipo que define um conjunto de operações que uma classe deve implementar. Ela é como se fosse um modelo que eu preciso implementar, ou seja, eu sou obrigado a implementar aqueles determinados métodos. Ou seja, a interface estabelece uma espécie de contrato que uma classe deve cumprir. E ela só utiliza a assinatura. Esse é um exemplo de uma interface. Ó. Interface cartão. Aí tem o método, a assinatura do método mostrar, depositar e sacar. A gente vai fazer essa mesma interface aqui, a gente vai utilizar ela, implementar ela, ok? Outra coisa, interface é uma estrutura que representa uma classe abstrata pura em Java.
não tem atributos de dados, a gente não coloca os atributos na interface, só pode ser constantes estáticas, não tem construtor, todos os métodos são abstratos, ou seja, a gente não implementa nada neles, não é declarado como class, mas como interface. Interfaces em Java serve para fornecer polimorfismo sem herança. A classe pode herdar a interface, a assinatura dos métodos de várias interfaces Java, mas apenas de uma classe. Interfaces, portanto, oferecem um tipo de herança múltipla. A gente pode utilizar várias interfaces. Aqui tem um exemplo, exercício, né, de interface. A gente cria uma interface e a gente vai implementando essas interfaces. Vamos lá criar essa daqui. Eu acho que tem algumas questões que falam de interfaces, né? Vou botar exemplo 11. Deixa eu apagar. Fechar todos. No exemplo 11, eu vou criar em vez de uma classe, eu vou criar uma interface. Eu vou dar o nome de cartão. Um exemplo. Ela é pública, interface cartão, e como ele diz bem aqui, ó, a gente só faz definir a assinatura dos métodos que vai ter. É como se que a gente forçasse estender implementar essa interface, vai ser forçado a criar esses métodos. Vamos lá. Vou criar public, eu não vou criar o método, só a assinatura dele, public void mostrar, ponto e vírgula. Public void, deixa eu olhar só para ver o que ele implementa. Public void depositar, public void sacar. Depositar, ponto e vírgula, ele recebe dobro o valor. Public void sacar. Dobro valor. Então, isso aqui é uma interface. Você vê que só tem assinaturas de métodos aqui. Não implementamos nada aqui, tipo, de como eu vou mostrar, como eu vou depositar, como eu vou sacar. Isso que diz lá a questão, ela é só um contrato. Então, vou criar aqui uma classe. Eu vou colocar classe cartão débito, por exemplo. Cartão débito. Como é em interface, a gente não estende, a gente não utiliza o extend. Interface, a gente utiliza implements, a gente vai implementar a interface cartão. E olha só, para a gente dar um implements cartão, ele já dá que está errado. Ele diz aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, ele está dizendo para me criar, mostrar, sacar. Se eu clicar aqui, dizer para adicionar os métodos, ele cria para mim, ó. Ele cria todos os métodos para mim. Só que sem implementação nenhuma. Como é que eu mostro? Isso, né? Eu vou mostrar. Como não tem nada mesmo, só mostrar isto. É isso, eu vou criar aqui nossos atributos, tá? Private, global, saldo, um exemplo. Como é que eu mostro? Então, eu mostro this.saldo. Aqui, depósito. Como é que eu faço o depósito? Então, como é que eu faço o depósito? Eu digo que this.saldo recebe this.saldo mais o valor. Beleza, como é que eu realizo um saque? Bom, primeiro eu preciso verificar se o valor é maior que o saldo. Se o valor for maior que o saldo, maior ou igual. Se o valor for maior que o saldo, eu não posso sacar, né? Então, coloco aqui e é o saldo insuficiente. Se não, eu digo que o this.saldo recebe o this.saldo
menos o valor. Você percebe que agora que eu estou fazendo a implementação dentro da classe, ó, a classe que implementa a interface cartão. A interface cartão eu somente coloco aqui a assinatura do método, né, que vai ter, não implemento nada. Por isso que ele diz que o interface é uma espécie de contrato e a classe que implementa essa interface, ela é obrigada a criar esses métodos, senão dá erro. Se eu tirar um desses métodos aqui, ó, dá erro aqui na classe, ó. Ele está dizendo para mim implementar o método cartão.mostrar. Então, eu implemento aqui, já criou para cá, ó. Aí eu teria que, como é que mostra um cartão? Is.saldo, mostrar o saldo. Ok? Tem, se não me engano, tem uma questão relacionada a isso, professor. Para criar interface, né? Isso. Então, aqui, vou criar só uma classe aqui, vai ser a que vai conter a nossa função principal, só para a gente testar aqui esse cartão. Então, eu dou-lhe aqui criar o cartão de débito. CC recebe new cartão de débito. Eu criei meu cartão de débito. Claro que eu não criei aqui nenhum get no set, né? Eu vou depositar. Vou dar um CC, ponto depositar R$1.000. E agora eu dou um CC ponto mostrar. Eu executar aqui, ó. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá faltando salvar, né? Às vezes que der erro com você, você fica aqui, ó, para salvar todos, tá? Todas as classes ou interfaces que você fez, toda a tua codificação. Às vezes o erro dá é porque a gente ainda não salvou alguma coisa aqui. Eu vou executar aqui, ele mostra R$1.000. Se eu der um cc ponto sacar, tiro 500, aqui dou um cc ponto mostrar, ele vai mostrar aqui, ó. Tinha 1.000, depois eu mostrou 1.000, depois eu saquei 500, aqui ele mostra os 500. Quando a gente fala de interface, a gente está falando de um contrato, que é a classe que implementa implements, ó, a gente utiliza implements para interface, cartão, ela é obrigada a criar esses métodos. Tanto é que ela cria automática aqui. Beleza? Beleza, professor. Então aqui, né, já leu, interface é uma estrutura que representa a classe abstrata pura em Java, não tem atributos de dados, a gente não coloca, não tem construtor, os métodos são abstratos, ou seja, a gente não codifica nada aqui nos métodos. Serve para fornecer polimorfismo sem herança. Isso aqui eu não vou entrar a fundo com vocês não, porque a gente vai falar de heranças múltiplas aqui, e acho que não é interessante agora, porque isso daí é mais para quando vocês fizerem a disciplina de programação orientada a objeto mesmo. Tá ok? E aqui um exercício. Né? Como é que nós faríamos? Teríamos uma interface chamada operação matemática. E aqui, calculadora. Né? Isso aqui exemplifica um pouco de polimorfismo. Depois a gente criaria classes que implementariam essa interface. Eu vou criar primeiramente essa aqui, essa interface operação matemática, e eu vou criar umas duas classes aqui, ok? Vamos lá, para que essa não se estenda muito, para que você possa depois assistir. Então, exemplo 12. Oi. Eu vou fazer, quando terminar a aula, eu vou fazer as questões, né? Qualquer dúvida, eu posso entrar em contato com o senhor? Deve, na verdade, né? Pessoal, não tem problema de horário comigo não, tá? Que eu durmo bem tarde. Pode deixar. Eu lembro que na outra turma que eu dei para o EAL, o pessoal tinha meio que receio de mandar tarde da noite, né? Eu até entendo. Para mim não tem problema não. Olha só, aqui é uma interface, operação matemática. Ela tem um método ela calcula dois valores. Então vamos lá. Vou criar a interface. Ela é chamada operação matemática.
ela é uma interface, operação matemática, ela tem um método public, ela é um método com retorno, que diz, esse int fora significa que ele retorna um inteiro. Então, int calcular, ela recebe A, int B. É só isso que eu coloco, a interface, porque ela é só um contrato. Quem tem que implementar o método calcular é a classe que vai herdar, que vai implementar ela, desculpa. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada somar, como está no exemplo. Somar. E aí eu dou logo um implement. Implement o quê? Implement operação matemática. Quando eu dou um implement operação matemática, ele já me dá um eu aqui. Se eu clicar aqui, ele diz, olha, adicione os métodos. Qual é o método? Operação matemática. Ele quer o método calcular. Então, cliquei aqui, ele já cria para mim. Está retornando 0. Então, como é que eu implemento aqui? Simplesão. Como é somar, eu só digo que A mais B. Ele vai dar um return em A mais B. Como eu já fiz. Então, se eu clicar, criar uma classe principal, né, que vai é a classe que vai ser executada primeiro, que é a que contém o nosso main, né? Vou até botar para ele criar aqui. Criou o nosso main. Se eu criar um objeto somar, S recebe new, somar, e dizer que S ponto calcular, eu passo 10 mais 20, se eu executar isso aqui não vai acontecer nada, por quê? Porque o método calcular, ele retorna um inteiro. Então, isso aqui tem que ser dentro de um system.out.println, para que ele mostre alguma coisa. Tipo aqui assim, ó. E sim, isso aqui ele retorna alguma coisa. Então, tipo, ele vai retornar 20, ó. 30, né? Que eu estou mandando 10 e 20, desculpa. Ele retorna 30. Ok? Está funcionando. Se eu criar uma outra classe agora, é a classe, deixa eu olhar aqui no exemplo, a classe subtração. Subtracão, né? Que a gente não vai botar acentuação. Oi. Por que eu não posso criar numa mesma classe uma soma, não. Por que eu não posso criar uma mesma classe, a soma, subtração, multiplicação e divisão? Tu pode, pô. Isso aqui é só um exemplo para te trabalhar a interface, né? Para te utilizar as interface. É só a gente estar seguindo esse carinha aqui, ó. Tá bom? Tu Okay, pode. Tu pode, numa mesma classe, criar esses métodos, tá bom? É só que ele está exemplificando que tu está utilizando implementando uma interface para essa classe, para essa classe, para essa classe, para essa classe, que toda interface ela tem o mesmo nome, ó. O método tem o mesmo nome. Só que cada método não vai responder de forma diferente, porque aqui ele vai responder, vai me retornar a soma, né? Aqui ele vai me retornar uma subtração. As respostas são diferentes, aí isso daí é polimorfismo. Só um exemplo, tá, William? Ok, professor, desculpe aí qualquer coisa. Não, implement, então subtração, implement quem? Implement a minha interface operação matemática. Então, ele já me diz aqui que algo tem errado, ele diz para mim adicionar o método. Quando eu adiciono o método, ele já me dá aqui o método totalmente vazio, sem implementação nenhuma. Como eu estou numa subtração, só diria que A menos B. Ele retorna o A menos B. Então, tipo, se eu vou lá para a minha classe principal, eu vou instanciar um objeto do tipo subtração, vou botar sub aqui, recebe new sub. Ó, e aqui eu vou copiar não, né, para não dar um e botar subtração ponto calcular e mando 20 e eu mando como outro parâmetro 10. É só isso que eu quero que entenda. A gente criou uma interface com uma assinatura de um método aqui que a gente é obrigado a implementar na classe que implementa
interface, tipo, se eu estou dando um implements operação matemática, eu sou obrigado a criar todos os métodos que estão definidos aqui, como a gente foi obrigado a criar o método calcular. No caso, na classe soma, ele me retorna a soma de A mais B. Na classe subtração, eu também sou obrigado a implementar calcular, porque eu estou implementando a interface operação matemática, só que nesse caso eu retorno a subtração de A menos B. Aqui na principal, eu criei dois objetos, o S, que é o tipo soma, e o sub, que é do tipo de subtração. Eu chamo a mesma função calcular e passo as mesmas quantidades de parâmetros. Vou passar os mesmos valores aqui, só que eles me respondem de forma diferente. Ó. Esse me retornou 30 e esse me retornou menos 10. Isso é polimorfismo que está acontecendo. Beleza? Beleza, professor. Já vou implementando as questões, já que eu achei bem interessante. Você tenha entendido, cara. Um pouco complicado. Não, eu achei bem interessante, sabe por quê? Porque a gente não vai fazer tantas coisas, é bem direto mesmo, entendeu? Como o senhor mencionou pra gente. E aí depois só é aplicar nos métodos e fazer os cálculos, só isso. Beleza. Eu fixação. Cara, esse é o poder da linguagem Java, né, cara? A gente tem que utilizar esses recursos aí. Polimorfismo é uma coisa muito difícil de se entender, né? Eu espero que tenham entendido de alguma forma. E que tem uma fixação de conteúdo, né? Isso a gente até meio que fez ali. Faça uma interface animal com o método fala. Faça as classes homem, gato e cão e gato. Implementados de animal. Redefinindo o método fala para retornar oi, au, miau. Tem uma lista, isso a gente não viu, mas a gente pode já até ver. 10 animais e instancie homens, gatos nessa lista. Faça um loop por todos os animais da lista, pedindo para que falem. Vamos fazer esse aqui que é bem interessante. A primeira coisa que ele diz, faça uma interface animal com o método fala. Vamos lá. Vou criar aqui, que é o exemplo 13. Aqui é bem interessante a gente fazer. Método 13. Ele fala para a gente criar uma interface. Então, aqui no SRC, que a gente chama de source, lado direito, new interface. Ele quer que a gente crie uma interface. Deixa eu só ver a questão aqui. Faça uma interface animal com o método fala. Então, interface, o nome da interface é animal. Vou criar aqui o nome da minha interface animal. Interface animal. E ele tem só um método. Public void falar. Aí. E é minha interface animal. Parece algo tão, meu Deus, mas é tão simples. Vamos lá. E aí ele diz, faça as classes homem, cão e gato, implementados de animal. E defina o método fala para retornar oi, uau, miau. Então vamos lá. Criar aqui a classe homem. E diz, oi. Eu já poderia implementar, né? Já direto lá no primeiro, o animal. Já colocou homem, público void homem. Não, aqui é interface. Tá. Aqui não é uma Entendi. classe. Aqui é interface. Aí você vai implementar agora o homem, quando ele diz implementar do homem, ele diz que public class homem, implements, é isso que ele está dizendo, implements animal. É isso que ele está falando. E aí, como ele força, o que ele força aqui eu criar, adicionar o método, ele cria o método fala. Ele diz bem aqui, ó, cria as classes homem, cão, gato, implementados de animal, e defina o método fala para retornar oi, au e miau. Então, quando ele fala redefina o método, eu modificar aqui, né? Então, se isso aqui, como é um homem, eu vou colocar oi. Agora eu vou criar a classe cão. Então, ele diz aqui implemente de animal, então implements animal.
e ele me força a criar um método, justamente que ele me mostra um erro aqui. Então, eu clico aqui, opa, implement animal, clico aqui. Deixa eu só salvar aqui, que eu acho que ele... Ó, adicionar o método. E aí, falar. Então, o cão, eu vou redefinir o método aqui, ou seja, implementar alguma coisa. O que, que o cão é? É au-au que ele colocou aqui? Au-au, né? Au-au. Cão, ele late. E aí eu vou criar agora uma classe... É gato? Gato. Uma classe chamada gato. Nome de classe sempre com letras maiúsculas, tá? Implement animal. E aí, como ele diz aqui que está errado, ele adiciona e implemente aqui, sobrescreva, né? Que ele fala aqui, só para que vocês entendam, ele fala que redefina o método. Então, aqui só eu dar um ciso, se é o gato, é miau. Fiz o que tinha que fazer aqui. Foi uau, miau. Agora, ele fala bem aqui, cria uma lista e adicione 10 animais e instancie homens, gatos, cães e gatos nessa lista. Isso aqui já é uma parada bem mais profunda, né? Sobre listas, mas a gente vai aprender aqui, tá? Vou criar uma classe, a classe principal, onde ela vai conter o main. Eu vou dar o nome de programa. Vou definir aqui que já esse é o public static void main. Beleza. E aí ele diz que eu tenho que criar uma lista de animais. Então, isso aqui é um pouco mais profundo. É array. Quem quiser dar continuidade, eu acho até interessante para próximas disciplinas de PO. Array list, ou seja, isso aqui é um objeto, array list, eu vou criar uma lista. Esse ezinho aqui eu defino que ele vai ser uma lista de quê? Ele vai ser uma lista de animal. Eu vou dar o nome de lista dessa variável, recebe new array list. Então, ele criou uma variável lista que ele pode guardar animais, vários animais. Isso está incluindo, ele pode guardar cão, gato e homem. Qualquer coisa que seja implementada de animal. Aqui eu vou criar os nossos objetos do tipo cão, gato, homem. Eu vou criar aqui cão. Vou botar C1, recebe new cão. Vou criar mais, que é o C2 e o C3. Tem 3 cães. E vou criar, 3 não, só 2. Vou criar agora objetos do tipo gato. Vou botar G1, recebe new gato. Eu vou botar gato, G1, recebe new gato. Agora eu vou botar homem, vou botar H1, recebe new homem. New homem. Eu vou botar homem, H2, recebe new homem. Criei aqui 2 cães, 2 gatos. Opa, que tá dando erro porque estão com o mesmo nome, não pode. E 2 homens. E aqui uma lista, tá? Que adiciona animais. Isso aqui fica só pós-formação, acho que não tem nenhuma questão que envolva isso. Mas ele diz bem assim, ó. Cria uma lista e adicione 10 animais. Vou adicionar só esses 6 mesmo. E instancie homens e gatos. Instanciar, que ele fala, é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Criar os objetos. Agora a gente vai ver essa parte de adicionar os animais à lista. É muito simples. Só eu fazer isso aqui, ó. Lista.add. E aí você vê que ele recebe um animal aqui dentro. Adicionar o C1. Então ele adicionou o C1 essa lista. Então eu vou adicionar agora o cachorro 2. Vou adicionar agora o gato 1.
Eu vou adicionando os animais. Aqui eu vou adicionar o G2, que é o gato 2. Vou adicionar agora o homem, o H1, que é o homem 1, que é o objeto aqui, tá? Vou adicionar agora o H2, que é esse objeto aqui que eu instanciei. Então, eu instanciei a lista. Então, existe uma lista agora. Existe uma lista... Deixa eu tentar desenhar aqui. Ah, não pegou. Uma lista com todos esses animais. E aí ele diz bem aqui, também propósito de informação, que não. Ele diz aqui. Faça um loop por todos os animais da lista, pedindo para eles falarem. Um loop é um for, tá? Só que aqui a gente vai utilizar uma outra coisa, que é o for each. Esse cara aqui, ó. E aí a gente define o animal, né? Animal, que é a interface, e a lista, que é esse cara aqui. E aqui dentro a gente pode estar dando um ciso. Chama animal, ponto, fala. Falar. Tirar esse ponto e vírgula aqui que apareceu. Deixa eu só olhar aqui. Ah, não precisa ser dentro de um system.out.println. Por quê? Porque aqui os nossos métodos fala, ele já tem um system.out.println. Me equivoquei, tá? É só chamar o animal e chama o método falar. Chama o método falar. Deixa eu salvar tudo aqui. Tá aqui. Quando estiver dando erro, sempre vem aqui e salve tudo. Então, aqui, eu criei, instanciei objetos, cão, gato, homem, criei uma lista onde eu posso armazenar animais nessa lista, e os animais incluem gato, cão e homem. E aqui adicionei na lista, e aqui vou dar um for each, para que ele mostre todos os animais e ele chame o método falar, que é justamente ele vai mostrar isso aqui, ó. Au, 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 miau, miau e oi, oi, de acordo com os animais que foram inseridos. Ok? Sim, professor. Não tem nada que trabalhe com a relist aí, não, só é Não, só mesmo para para aprendizado fazer... aí, quem quiser continuar, eu acho interessante. Beleza? Beleza, professor. Então a gente fica por aqui. Amanhã a gente conversa mais, tira dúvidas. E aí, a defesa de vocês é dia 10, tá? Professor, e a lista? É até hoje mesmo ou até amanhã? Amanhã. Eu vou mudar agora, tá? Tá ok, Acabar essa professor. aula, eu vou lá mudar. Porque eu vi lá no AVA que tá até hoje, eu fiquei agoniado. Não, eu vou mudar lá para até amanhã, no horário que a gente vai começar. Né? E aí, dia 10, a defesa de vocês, tá bom? Pode deixar, professor. E aí, dia 10 mesmo eu já dou a nota de vocês, porque tem que ser rápido, porque dia 11 já começa as matrículas, né? Já, professor. Beleza? Nossa matrícula é dia 11 mesmo. Pois é, então eu já vou no próprio